Olá, você do canal Escola, Márcio Ribeiro novamente com vocês, e hoje eu quero apresentar a vocês Creuza Carvalho, contadora, formada obviamente, empresária e empreendedora. Nós queremos falar um pouco sobre como foi a vida dela no decorrer dessa carreira, né? Creuza, me fala um pouco como é que foi a sua infância, como que você foi criada, como que foi o desenvolvimento dos seus estudos? Bom, eu vim de uma família muito pobre, né? Então viemos da fazenda, a mãe com os filhos para estudar, sem nenhuma condição financeira. Então eu fiz todo o meu processo de aprendizado inicial foi em escolas públicas, sem acompanhamento da mãe, né? Porque infelizmente a minha mãe não era alfabetizada na época, tanto que ela foi alfabetizada depois de adulta. Então, assim como a maioria dos brasileiros, né? Nós tivemos as dificuldades que a maioria dos brasileiros infelizmente enfrenta. Numa escola pública e com a mãe com 7 filhos, com dificuldade para acompanhar tudo isso, né? Acompanhar principalmente o processo escolar. Nós fomos assim, estudando e passando de ano, graças a Deus, com a ajuda das professoras, das diretoras, né? E também da minha mãe, que cobrava muito, né? Você sempre foi uma boa aluna? Não, eu sempre fui uma aluna regular. Certo. Eu me preocupava em tirar as notas suficientes para passar, para não ter problemas com meu pai e minha mãe dentro de casa. Certo. Eu não fui uma aluna estudiosa, dedicada e ciente da importância do estudo, não. Só depois que eu amadureci mais, né, que eu fui tomar essa consciência. Creuza, mas o que levou então você a escolher justamente a profissão de contadora e fazer contábeis? Bom, a profissão, eu falo assim que eu sou contadora certificada. Eu não fiz uma escolha de profissão. Eu segui o exemplo de uma prima minha que fez ciências contábeis e que trabalhava em contabilidade, que tinha uma remuneração razoável, e a minha preocupação era em conseguir ganhar o meu sustento, né? Certo. Então, como as pessoas que eu mais conheciam que tinham conquistado isso daí, eram 2 primos, um primo lá de Campo Grande e a minha prima que era daqui de Barra do Garças, que foi para Cuiabá e estava conseguindo, então eu copiei um exemplo dela. Certo, então deixa eu ver se eu entendi. De certa forma, você foi influenciada por outras pessoas na tomada de decisão da sua carreira. Foi um dos pontos. E o outro é porque naquela época também tinha condições financeiras para quem era formada para se manter. Exatamente. Infelizmente, hoje eu digo infelizmente porque hoje eu já tenho consciência de que a carreira deve ser escolhida de uma forma mais racional, mas a minha infelizmente não foi, né? Foi assim por necessidade e por modelo e mercado de trabalho que era e que felizmente ainda é bom para o profissional da contabilidade. Perfeito. Mas houve um momento da sua vida, Creuza, que você chegou a arrepender dessa escolha, ou você não? Você assumiu essa escolha, você estudou e você deu continuidade nessa escolha? Existiram vários momentos que eu me arrependi dessa escolha, porque eu comecei a descobrir que eu não tenho muita habilidade para o exercício da profissão de contadora e principalmente de auditor, que era assim, o meu objetivo. Né? Eu queria muito trabalhar na área de auditoria, e aí quando eu fui ficando, amadurecendo mais na profissão, eu percebi que eu não tinha o perfil de auditor, né? Que não seria adequado para mim, e chegou um momento em que isso aí passou a nem ser mais meu desejo, meu objetivo. Entendi. Mas me diz uma coisa, eu sei que você também era professora, inclusive de contábeis, numa faculdade privada. Você saberia me dizer se, dos seus alunos, quantos estão exercendo a profissão hoje, mais ou menos?
Olha, Márcio, o que aconteceu comigo acontece com a maioria dos brasileiros. Eles ingressam numa universidade para fazer um curso superior por necessidade, por indicação e até por pressão da família, né? E acaba escolhendo errado a profissão e comete o mesmo erro que eu cometi. Antes eu dizia que eu era infeliz como professora porque eu não conseguia ensinar contabilidade para ninguém. Hoje eu já mudo isso daí, porque para aquelas pessoas que tinham o objetivo de aprender contabilidade, eu fui útil como professora. O problema é que, infelizmente, a maioria dos meus alunos, eles não queriam aprender contabilidade, que é uma ciência cujas técnicas não são fáceis de compreender. Para mim foi muito fácil porque eu me apaixonei pela estrutura básica da ciência logo no curso técnico, então eu tive facilidade em aprender a elaborar balança, a fazer uma apuração do resultado de exercícios, a analisar esses balanços, mas eu tive facilidade. Então, isso daí me ajudou a aprender contabilidade. Eu sei que em um determinado momento você parou com a sua vida, você fez uma reflexão e tomou novas decisões. E eu sei que você parou para estudar, para fazer concursos. Me conta essa trajetória aí. Bom, essa questão de novos desafios é uma coisa muito presente na minha vida, né? Eu não mudei assim de foco na carreira, não foi só da faculdade, né, de deixar de ser professora universitária para ir para os concursos públicos. Como hoje eu vejo que, como eu escolhi inadequadamente a minha profissão, eu acabei tendo dificuldades em desempenhar. E aí, como eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tem uma força de trabalho muito grande, eu gosto de trabalhar, eu sinto prazer nisso, e eu procurava outras formas, né, de ganhar o meu dinheiro para o meu sustento, de sustentar minha família e também de me realizar profissionalmente. Certo. Eu sempre busquei assim, novos horizontes. A mudança, deixar a iniciativa privada para ir para a área pública foi exatamente com esse objetivo. Eu queria, né, buscar uma outra forma de empregar a minha força de trabalho. E quanto tempo você se preparou até o momento para você começar a fazer os concursos? Foi imediato? Teve um prazo? Como que foi isso? Bom, Márcio, hoje analisando direitinho essa questão, eu diria que foco mesmo no preparo, foi pouco tempo, eu acho que 6, 8, 10 meses. Só que como eu tinha uma base muito ruim, eu tive que estudar português para aprender a interpretar as questões das provas, porque o primeiro concurso que eu fiz, que foi para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, eu quase passei, né? E aí, esse quase começou a se repetir. Aí eu sentei com essa minha prima para conversar, ela falou: Cleus, olha, você tem que aprender português, porque você está errando as mesmas questões de português. Aí eu falei: mas eu acerto quase toda a prova, né? Essa prova aqui, por exemplo, foram 20 questões, eu acertei 17. Ela falou: mas essas 3 que você errou, são as 3 que todo mundo erra, né? Você tem que acertar essas 3. Aí eu fui, né, conversei com uma professora de português e ela falei: olha, eu quero aprender esse conteúdo aqui, então, porque eu quero acertar essas 3 questões nos próximos concursos. Essas 3 faria toda a diferença? Faria toda a diferença. E aí a professora falou: olha, é o seguinte, essas questões aqui são de análise sintática. Para você aprender análise sintática, primeiro você tem que aprender a análise morfológica, porque senão você não tem como fazer análise sintática. Aí ela começou a fazer essas colocações difíceis da gramática que eu não entendia nada. Eu falei: olha, Norma, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a fazer as aulas com você e descobrir o que é análise sintática. O que você fez para ter esse foco? O que você teve que abrir mão de alguma coisa, por exemplo, para você poder se dedicar de corpo e alma?
Olha, Márcia, eu tive que abrir mão de tudo, né? Mas o que mais impactou? Eu tive que deixar os meus filhos, os meus filhos, eu disse, por conta do meu marido. Eu tive que deixar de fazer as visitas que eu sempre adorei fazer. Eu tive que largar o emprego, né? Porque o foco no estudo, gente, você tem que focar mesmo. Você não pode passar o dia inteiro trabalhando, preocupada com o exercício das suas tarefas ali do dia a dia, ir à noite para um cursinho e depois querer aprender tudo na madrugada dentro de casa. Isso é impossível. Certo. Você tem que largar tudo e focar naquilo. Uma boa dica é essa que a Creuza está dando, pessoal. Você tem que largar tudo e focar naquilo. O que eu fazia? Eu levantava cedo, ia para aula, pegava o conteúdo, chegava em casa, fazia os exercícios e aí ia para a biblioteca da faculdade, que eu não trabalhava lá, mas as portas sempre estiveram abertas para mim, graças a Deus, e memorizava tudo, né? Porque a gente precisa focar. E aí chegava em casa à tarde, né, à noite e descansava. Perfeito. Descansava, ficava um pouquinho, dava um pouquinho de atenção para o meu marido, que estava muito chateado com a minha ausência, né? E dormia bem, e no outro dia a mesma coisa. Certo. Então você focou, desse foco te trouxe resultados, você fez os primeiros concursos, como é que foi? Em quantos concursos você fez, e quantos você foi aprovada, e quantos você não foi aprovada? Olha, eu fiz 12 concursos antes, e em todos eles, desde o primeiro, como eu já disse, no Tribunal de Contas, eu quase passava. Batia na trave. Batia na trave, né? Mas ele só ficava no quase. E aí, eu me inscrevi para 4 concursos, né, em 2008, e fiquei aguardando as provas. O que eu fiz? Dando uma olhada no edital e imaginando que iria cair na redação, porque a redação tem um peso muito grande, né? Então a gente não pode ser eliminada com ela, né? E aí eu trabalhei dessa forma e deu certo. Eu fiz 4 concursos em 2008 e fui aprovada em 3 concursos. Basicamente no mesmo período? No mesmo período. Fez 4, dos 4 você foi aprovado em 3. Então você teve uma aprovação aí de 75%. Sim. E aí, como é que você fez para fazer? Passei em 3, mas eu vou escolher esse. Que critério você utilizou? Bom, eu passei num concurso para técnico do Ministério Público da União, no MPU, né? Nível médio, que o salário é o 5º melhor do Brasil, em termos de área pública. Passei para o concurso do estado de Mato Grosso, né, para contador, nível superior, que o salário também é muito bom, mas que o plano de carreira não é tão bom quanto ao do MPF. Certo. E passei para contador também nível superior do IFMT, mas passei em 2º lugar, então só tinha uma vaga, eu teria que esperar ser chamada, e também o plano de carreira, eu diria que é o inferior dos 3. Então, assim, de imediato, o que mais me interessava era do MPU, porque eu sabia que eu ia ter menos trabalho para ter uma melhor renda, né? Um plano de carreira melhor. Então, inicialmente, a minha pretensão era essa. E depois eu ainda tive sorte também, né, Márcio? Porque eu fui chamada primeiro para o MPF. Eu fui aprovada em 11º lugar e chamaram, né, os 20 primeiros colocados, assim, de imediato. Eu não tinha nem olhado o resultado e aí já me chamaram, né, já fui nomeada, o que foi uma felicidade muito grande, porque eu nem esperava ser aprovada nesse concurso, porque foi um concurso nível federal, muito concorrido, né, e da área administrativa, né, que eu não dominava tanto, não teve prova de contabilidade para eu gabaritar. Certo. Então eu imaginava inclusive que nem fosse passar, mas felizmente eu consegui passar nesse e numa classificação muito boa, foi a primeira que eu fui chamada. Agora imagina uma coisa, Creuza. Imagina que tem centenas ou talvez milhares de pessoas te ouvindo agora e que estão com um problema de indecisão relativo à carreira profissional. Resumindo, o que você poderia dar de aconselhamento para essas pessoas? Bom,
o que eu aconselho hoje a todos os jovens, né, é que busque um profissional que te orienta à escolha certa da carreira, viu? Porque isso vai fazer com que a sua vida seja muito mais fácil, que a sua vida profissional seja muito melhor e que tenha um resultado não só financeiro. E se a gente não tem essa preocupação com a escolha, a gente acaba fazendo uma escolha errada e você tendo muito mais dificuldade. As pessoas, quando escolhem corretamente a sua profissão, ela trabalha com muito mais amor à carreira, né? E os resultados nesse caso são assim, são maiores, muito maiores em todos os sentidos, né? Então, o que eu aconselho é isso: busque uma orientação para definir qual é a sua vocação e foque nela, tá? Foco nela. Se você não está preparado, faça como eu fiz, se prepare, né? Primeiro você tem que saber o que você quer, né? E aí, depois que você sabe o que você quer exatamente, você corre atrás. E com relação a concursos públicos, eu sugiro o que um professor meu disse. Passar em concurso público, gente, não é difícil. O difícil é se você se manter na fila. É meu objetivo passar no concurso, mas assim, é o objetivo hoje, amanhã não é, e eu estou indecisa, saio da fila, volto para a fila lá no final, aí fica difícil. Mas quando você sabe qual você quer e fica ali na fila, rapidão você tá lá dentro. Muito bem. Pessoal, essa foi a dica de hoje com a professora Creuza Carvalho. Espero que você tenha gostado. Se você achou que faz sentido para a sua vida, se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho e dá um like, tá ok? Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima.